Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tem momentos na vida em que tudo parece incerto. Você olha para frente e não vê clareza, olha para os lados e só encontra pressão. E aí surge a pergunta que bate forte em nosso coração: eu confio no que estou vendo ou confio naquilo que Deus lhe disse? A história de Abraão nos coloca exatamente neste lugar, nos coloca nesta encruzilhada. Ele não tinha mapa, ele não tinha garantias visíveis, mas ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa da parte de Deus. E aqui está, obviamente, o ponto central da nossa lição de hoje, que a fé verdadeira não nasce da facilidade. Ela se revela nas decisões difíceis que nós temos que tomar ao longo da nossa jornada. Enquanto Ló escolheu com os olhos, Abraão escolheu com o coração. E este coração alinhado com a vontade de Deus. E é isso que nós iremos aprender na lição de hoje. Quem anda por vista se perde nas escolhas. Quem anda por fé encontra o propósito de Deus. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula, permitindo o Senhor. E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever, apertar o sininho de notificações para que você possa receber sempre as nossas aulas aí em primeira mão, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, EBD Explicada 2.0, e também você pode nos seguir no Instagram, também EBD Explicada 2.0, e você também pode deixar seu comentário, deixar seu like, é extremamente importante e relevante para o nosso canal, para a nossa aula, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você e vamos juntos para mais uma aula, permitindo o nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para a nossa segunda aula dentro da nossa temática geral, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e Jacó. E hoje nós iremos para a nossa segunda aula. A lição de número 2 fala sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. E a gente vai trabalhar aqui, então, esta fé de Abraão, vamos ver aqui as suas escolhas, os resultados também das suas escolhas, fazer um contraste, inclusive, entre a escolha de Abraão e as escolhas de Ló. Meus irmãos, tem muita coisa boa para a gente aqui, tá bom? Então vamos seguindo, meus irmãos, com a nossa aula de hoje. Quero trazer aqui também o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, que diz o seguinte: o nosso texto áureo, nosso texto áureo está baseado em Gênesis capítulo 12, verso 7, e diz o seguinte: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A nossa verdade prática diz o seguinte: quando Deus fez uma promessa incondicional, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele cumpre plenamente. Antes da gente prosseguir, aqui na verdade prática, nosso autor faz questão de mencionar da promessa incondicional. Se há a promessa incondicional, é porque há também a promessa condicional. Você sabe qual é a diferença da promessa condicional para a promessa incondicional? Veja, a promessa incondicional é uma promessa que Deus faz e que Deus cumpre de qualquer forma, independente daquele que a recebeu a promessa. Então, a promessa depende exclusivamente da vontade de Deus em fazer, em cumprir. Então, ela se cumpre de forma incondicional. Já a promessa condicional é aquela promessa que Deus faz, mas que Deus condiciona a resposta do homem. Então, Deus fez a promessa, Deus tem poder para cumpri-la, mas Deus condicionou a uma resposta nossa a esta promessa. Entende? Então, é uma promessa que depende também das nossas ações, depende também das nossas atitudes. Então, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre de forma plena, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A nossa leitura bíblica está no Gênesis capítulo de número 13, verso de número 7 até o verso de número 18.
Os irmãos que nos acompanham aqui sabem que eu sempre faço questão de fazer a leitura da lição bíblica em classe, tendo em vista situar você dentro do contexto da nossa lição. Então pegue a sua lição, abra aí a sua Bíblia se você não possui lição, e se você ainda não tem lição, ainda dá tempo você adquirir a sua lição, essa segunda aula, dá tempo você adquirir, fica melhor de acompanhar, fica melhor porque você pode também se inteirar do assunto ao longo da semana. E agora você pode, junto comigo, fazer também a sua leitura, porque o texto está aqui na própria lição. Mas caso você não tenha aí um exemplar da nossa lição, você pode pegar também a sua Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 13, verso de número 7 até o verso de número 18. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não estar toda a terra diante de ti? E aí, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Verso de número 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. O verso 13 diz o seguinte, verso 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E Abrão, verso 17, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Mare, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, meus irmãos? A gente vai comentar esta lição aqui no corpo, tá bom? Da nossa lição, então você não se preocupe, porque nós iremos trazer aqui os comentários desta lição no corpo da nossa lição, tá bom? Durante a nossa aula a gente traz aqui a exposição, então, desta passagem bíblica. Amém, queridos? Vamos juntos, então, aqui seguindo também para os objetivos da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos aqui para os objetivos da nossa aula. Nós temos, então, 3 objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo objetivo, enfatizar as consequências das escolhas, tanto de Abrão como de Ló. E, por fim, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Ok? Você sabe quantos altares Abrão ele levantou? Se você sabe, comenta, deixa aí também o seu recadinho, deixa aí a sua mensagem, tá bom? Quantos altares Abrão levantou? Você sabe? Então, queridos, vamos aqui já adentrando para a nossa aula de hoje, para o nosso ponto de número 1. E na lição de hoje a gente vai trabalhar aí exatamente essa volta de Abraão da terra do Egito. Então, vejam, no ponto 1 da nossa lição, no ponto 1, nós temos o seguinte: Abrão volta do Egito para Canaã.
Observe comigo um detalhe muito importante que nós temos aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 13, ok? Abraão está voltando do Egito para Canaã, e isso não é apenas um deslocamento geográfico que Abraão está fazendo, saindo de uma terra para outra terra, mas perceba que a volta de Abraão para Canaã é um retorno também espiritual. No capítulo anterior, no capítulo 12, Abraão desce ao Egito por causa da fome. Havia fome na terra. Mas veja que essa descida para o Egito não foi orientada por Deus. Nem sequer Abraão consultou o Senhor. O Egito na Bíblia muitas vezes simboliza a dependência humana, soluções carnais, soluções rápidas, soluções do homem natural. É os atalhos fora da vontade de Deus. Como destaca também o teólogo Matthew Henry, ele diz que Abraão foi ao Egito por necessidade, mas não por direção divina. Quantas vezes nós não tomamos o mesmo caminho de Abraão? Nós tomamos decisões por necessidade e não por direção divina. Fazemos escolhas por necessidade e não porque o Senhor nos orientou a tomar tal e tal caminho. Compreende? Então isso é muito perigoso. Agora olhe comigo para Gênesis capítulo 13 e veja que o texto mostra o retorno de Abraão. E esse retorno mostra para a gente algo muito forte, algo muito poderoso. O homem de fé, ele pode até errar o caminho, mas ele não permanece fora da vontade de Deus. Abraão está retornando porque, embora tenha errado, ele não vai permanecer fora da vontade do Senhor. E aí nós temos o primeiro subponto, a contenda entre os pastores de Abraão e Ló. Veja, o verso de número 7 vai dizer para a gente que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Aqui entra um contexto histórico importante, porque veja, naquela época, naqueles dias, a riqueza ela era medida por rebanhos. Mais rebanhos, também mais necessidade de pasto, mais necessidade de água, mais necessidade de pastores. E Canaã também já era habitada pelos cananeus e pelos fariseus. Ou seja, os recursos ali eram bastante limitados. Resultado, pouco recurso, muitos animais, muita gente habitando. O resultado foi conflito. Mas perceba, meus irmãos, que o problema não era a falta de bênção. Porque muitas vezes a gente pensa que os conflitos surgem pela falta de algo ou pela escassez de algo, mas perceba que aqui o problema não era a escassez. O problema aqui era o excesso de prosperidade. Havia muitas ovelhas, havia muitos rebanhos. Então perceba que o problema aqui é o excesso e não a falta. Às vezes nós estamos em conflito pela falta, mas aqui o conflito acontece pelo excesso, percebe? Isso nos ensina algo muito profundo, que jamais devemos então esquecer na nossa jornada cristã, é que nem todo conflito ele nasce da escassez, percebe? Às vezes o conflito nasce da abundância, sem sabedoria, sem discernimento, sem consultar o Senhor de como resolver isso diante de Deus. E mais, meus irmãos, Abraão, ele não deveria ter levado Ló. Conforme a gente aprende lá em Gênesis capítulo de número 12, verso 1, Deus foi quem falou com Abraão, dizendo, sai da tua terra e olha, da tua parentela. Mas Abraão, ele leva Ló consigo, ele leva seu sobrinho com ele. E aí está um outro problema sério na vida de Abraão. E Lawrence Richard, ele comenta o seguinte, ele diz que a presença de Ló estava fora do plano original de Deus e, consequentemente, trouxe tensão à jornada. Então veja que às vezes a gente coloca em nossas bagagens coisas que estão fora do plano original de Deus. E isso nos traz, então, consequências, traz problemas, traz tensões, traz conflitos para nós. E aí a gente percebe que Abraão obedece, mas a decisão de Abraão foi parcialmente obediente. Ele sai, mas leva Ló.
e geram problemas completamente reais. Então vejam, a saída dele, acompanhado do seu sobrinho, gerou problemas verdadeiros, ok? Gerou problemas que trouxeram dores de cabeça para Abrão. Agora, queridos, o nosso segundo subponto fala sobre Abrão e Ló se separam, no segundo subponto do ponto 1. Agora veja a atitude de Abrão, que nos chama muita atenção, porque quando houve o conflito, Abrão chama Ló e diz o seguinte para ele: Ló, não haja contenda entre mim e você, porque nós somos irmãos. E veja que isto é extraordinário, porque Ló está trabalhando aí, Abraão está trabalhando para a pacificação, ok? E no contexto cultural, o patriarca, o líder da clã, ele tinha o direito de escolher primeiro. Então Abrão tinha todo o direito de escolher, mas veja que Abrão ele abre mão desse direito. Ele diz então para o seu sobrinho: escolhe tu primeiro. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Veja que essa atitude de Abrão não é fraqueza, meus irmãos. Essa atitude de Abrão demonstra o quanto Abrão confia no Senhor. Isso é fé. Abrão não precisava garantir o melhor terreno para estar seguro, porque Abrão confiava no Deus da promessa, entende? Então veja que Abrão não precisava de terras melhores para estar bem. O que Abrão precisava era de ter a companhia de Deus e estar debaixo da direção do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa que se nós tivermos terras melhores, ambientes melhores, locais melhores, nós estaremos então, melhor. Mas o que faz nós estarmos bem não é o ambiente ser melhor, é nós termos a presença de Deus e estarmos debaixo da direção do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 18, se depender de vocês, né, ou se for possível, tende paz com todos os homens. Então veja, se for possível, no que depender de mim e de você, tenhamos paz com todos os homens. Abraão entendeu algo que muitos ainda não entenderam, não compreenderam e talvez vão morrer sem entender. Abraão ele entendeu que é melhor perder um terreno do que perder a paz. É melhor perder um bem material do que perder uma amizade. E aqui está a chave espiritual, meus irmãos. Quem confia em Deus não briga por espaço. Quem confia em Deus não briga por cadeira, não briga por... Não precisa. Por quê? Deus abre espaço para ele, entende? Então você não precisa brigar por espaço. Você não precisa ficar competindo com ninguém. Você não precisa ficar empurrando ninguém. Não precisa. Porque Deus é quem abre espaço para mim e para você. Você confia em Deus? Você confia? Então, se você confia, Deus abre espaço para você, meu irmão. Amém? Nosso terceiro subponto fala sobre as escolhas de cada um. Agora vamos aqui a um momento muito decisivo. O texto diz que Ló levantou os olhos. Ló levantou os olhos. Abraão disse: se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló levantou os olhos e aqui está o problema. Ló, ele escolhe baseado na aparência. Ele escolhe baseado naquilo que os seus olhos estão vendo. A Campina do Jordão, meus irmãos, era bem regada, era fértil, era bonita, era agradável. E veja que o texto ele vai comparar essas Campinas do Jordão como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ou seja, um local fértil. Entende? Ou seja, visualmente, a terra era irresistível, era agradabilíssima. Mas veja que Ló não discerniu o ambiente espiritual que estava as terras que ele escolhe. O versículo de número 13 vai dizer para nós que eram maus os varões de Sodoma. Ló olhou para as regiões de Sodoma e viu apenas a prosperidade. Deus olhou e viu a corrupção. Então perceba que a visão de Ló não é a mesma visão de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, nós aprendemos que o homem vê o exterior, mas o nosso Deus, o Senhor, ele vê o coração, meus irmãos. Agora perceba a diferença de Abrão. Abrão deu o direito de escolha ao seu sobrinho e ele permanece em Canaã. Não porque Canaã era o melhor lugar,
mas porque Canaã era o lugar da promessa. Às vezes você não escolhe as coisas porque é o melhor lugar, é a melhor escolha a se fazer, é a melhor opção, é mais vantajoso para você. Você escolhe porque é o lugar da promessa. E aqui está um contraste muito grande com o seu sobrinho. Ló, ele escolhe por aquilo que ele vê. Já Abrão, ele permanece no que Deus ele disse. Você está escolhendo por aquilo que você vê ou você está permanecendo naquilo que Deus ele disse? E veja que isso define literalmente os destinos, meus irmãos. Literalmente vai definir quem era Abrão e quem era Ló. Vai definir o futuro de cada um. Compreende? Então, de forma muito simples, vamos resumir aqui o nosso tópico de número 1. Primeiro, nós temos a contenda, resultado aí de decisões incompletas, de prosperidade sem a direção de Deus, que vai gerar conflitos. Na sequência, nós temos a separação, Abrão prioriza a paz, Abraão prioriza a fé, que abre mão, às vezes, dos direitos, para que mantenha ali uma boa relação. Veja que a escolha, né? Ló, ele foi guiado pela visão e Abraão foi guiado pela promessa, meus irmãos. É o que nós aprendemos, né, contextualizando aqui o nosso ponto de número 1. Agora, como é que você aplica esta verdade na sua vida? Eu sempre gosto de fazer essas aplicações. O que é que eu faço com isto que eu acabei de aprender? Porque você, professor, você, aluno, precisa levar lições para a sua vida. A aula não é apenas uma questão de informação ou de teoria, é uma questão também de transformação. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui no ponto de número 1 é: não tome decisões sem direção de Deus, ok? Essa é a primeira lição. Não tome decisões sem a direção de Deus, ok? Não veja a crise um momento para desesperadamente tomar decisões sem consultar o Senhor, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Ló olhou e disse: que terra maravilhosa, minhas ovelhas vão ficar tudo gordinha. Mas não era a vontade de Deus. Então ore antes de decidir, busque a palavra de Deus, espere a direção do Senhor, porque decisão sem Deus é risco disfarçado de oportunidade, ok? Não esqueça isso. Decisão sem Deus é risco disfarçado de oportunidade. Amém, queridos? Segunda lição que a gente aprende aqui: priorize a paz, não o orgulho. No que depender de você, meu irmão, viva em paz. Você não precisa ganhar todas as discussões, todos os debates, não. Às vezes é muito melhor você ceder, porque ceder, muitas vezes, é vencer espiritualmente. Quem confia em Deus, meus irmãos, não vive defendendo território, defendendo espaço, mas ele permanece na direção de Deus, ainda que isto possa lhe custar muito caro. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que nós não devemos viver guiado pela aparência. Então, não viva guiado pela aparência, porque nem tudo que é bonito é seguro. Lembra daquela frase: nem tudo que reluz é ouro? Então, nem tudo que parece ser bom, de fato é bom. Nem tudo que cresce rápido é algo que permanece, entende? Escolha ambientes que alimentem sua fé e não apenas o seu conforto, que alimentem a sua vida espiritual e não apenas a sua vida material. Abraão, ele nos ensina algo muito precioso, muito importante, que não devemos esquecer jamais, meus irmãos. A fé não é apenas você crer nas promessas. A fé é você decidir baseado na promessa. Enquanto Ló, ele escolheu o que brilhava, o que era agradável aos olhos, Abrão permaneceu no que Deus ele falou. E no fim você vê a diferença entre Abrão e Ló, porque quem escolhe pela vista se aproxima de Sodoma e Gomorra. Agora quem escolhe pela fé, ele vai caminhar, meus irmãos, caminhar para o cumprimento das promessas de Deus. E hoje Deus está me chamando e Deus está chamando você para isso. Não viva pelo que você vê. Não viva pela aparência das coisas. Viva pelo que Deus, Ele diz. Viva pela fé. Amém, meus irmãos? Tranquilos. O nosso ponto de número 1 traz como sinopse
Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo nas promessas de Deus. Amém? Podemos avançar aqui para o nosso ponto de número 2. Então, vamos aqui agora trabalhar as consequências das escolhas. Ponto 2, vamos trabalhar as consequências das escolhas. Aí a gente vai ver o resultado da escolha de Abrão, o resultado da escolha de Ló e as atitudes de Abrão para com o seu sobrinho. Vamos trabalhar agora este ponto de número 2 sobre este aspecto, tá bom? Então, meus irmãos, as consequências das escolhas. Agora nós iremos a um ponto muito importante, a um princípio espiritual muito importante aqui da nossa lição, que deve literalmente governar toda a nossa vida. Veja que as nossas escolhas, elas são livres, ok? Você é livre para fazer suas escolhas, mas suas consequências, elas são inevitáveis. Você vai colher o fruto das suas escolhas. A Bíblia não romantiza decisões. Ela revela para mim e para você os resultados das nossas decisões. E aqui em Gênesis capítulo de número 13, versículo de 13 e 14, né, Gênesis 13, 14, nós vemos aqui algo muito importante que nós não devemos esquecer. Aqui nós temos dois caminhos, aqui nós temos dois destinos completamente diferentes. E aí nós temos agora, queridos, no nosso segundo ponto, no primeiro subponto do ponto 2, resultados da escolha de Abrão. Observe que o versículo 14 nos diz o seguinte: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha que interessante. Isso é muito forte, porque Deus ele fala justamente depois da separação com o seu sobrinho Ló. Ou seja, meus irmãos, enquanto Ló estava com Abrão, nos parece aqui que Deus estava em silêncio. Enquanto havia algo fora do alinhamento, o fluxo da promessa parece que estava limitado. Mas quando Abrão se posiciona corretamente, Deus então reafirma a promessa a Abrão. Agora veja o conteúdo da promessa de Deus para Abrão, queridos. Ele diz o seguinte: toda esta terra te darei, a tua descendência para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra. Meu Deus. Aqui está, meus irmãos, a grande, né, teologia do texto. Ou seja, a promessa ela é incondicional, mas perceba que o posicionamento ele é relacional. Abraão ele não vai conquistar a promessa por meio dos seus méritos, pela força do braço, entende? Mas Abraão precisa se posicionar para viver esta promessa. Ele precisa se posicionar e vivê-la por fé. Como diz John Stott, a vontade de Deus não é apenas um destino, é um caminho a ser trilhado, é uma trajetória a ser trilhada. Tranquilos? E mais, meus irmãos, olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 7. Porque tudo que o homem semear, ou melhor, Gálatas, né? Gálatas 6, 7. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Isso é Paulo, né? Falando lá os Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então veja, Abraão, ele semeou a fé, ele semeou paz, ele semeou renúncia, ele semeou então obediência. E qual é então o resultado disso, meus irmãos? Vai ser a bênção de Deus. E veja que agora ele está colhendo o resultado dessas escolhas. Ele tem direção, ele tem promessa, ele tem expansão. Entende? Isso nos ensina algo muito importante. Pastor, o que é que nós aprendemos com isso? É que quem planta confiança em Deus, quem planta paz, fé, entende? Ele colhe segurança no futuro. Ele vai caminhar tranquilo com relação ao futuro, debaixo da providência divina. O nosso segundo subponto do ponto 2 fala sobre os resultados da escolha de Ló. Agora olhe para o outro lado da história. Olhe para Ló, meus irmãos. Lá em Gênesis 14, versículo de número 12, diz que tomaram também Ló, fala da guerra lá dos reis, tomaram também Ló e levaram Ló cativo. Veja, o mesmo homem que escolheu a melhor terra, agora está prisioneiro nela. E veja que isso aqui não é mera coincidência. Não, isso aqui é consequência das suas escolhas.
Ló ele foi guiado pela aparência. Ló tomou decisões diante daquilo que os seus olhos viram, mas ignorou o ambiente espiritual. Ignorou que os homens daquela região eram maus diante do Senhor. Ele armou suas tendas até Sodoma, mas perceba no texto que depois ele estava dentro dela. Aquilo que começou próximo, terminou dentro, entende? Isso mostra um processo perigoso, meus irmãos. Ninguém cai de repente, ninguém desliza e cai de repente, não. Não, vai caindo por aproximações. Você vai se aproximando, se aproximando. Daqui a pouco você está dentro. Como nos faz um alerta importante, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz que Ló armou as suas... Ló ele amou, né? Melhor dizendo, Ló amou as suas vantagens. Ló, ele amou as suas vantagens e por isso, meus irmãos, ele vai tolerar o pecado, meus irmãos. Por isso ele vai tolerar o erro. E veja que esse é o grande problema de Ló. Ele pensou, eu posso viver perto do pecado sem ser afetado por ele. É muita ingenuidade, meus irmãos. Você achar que pode viver perto do pecado sem ser afetado por ele. Porque isso é mera ilusão. O ambiente influencia. O lugar molda as nossas atitudes. As companhias que a gente pensa que não, ela forma, pensa que não é nada, não, elas formam, elas formam opinião. E agora Ló está pagando um alto preço por isso, porque ele escolheu com os olhos e colheu com lágrimas. Entende? Ele escolheu com os olhos, mas colheu com lágrimas, com choro, com pranto. Entende, meus irmãos? E aí nós temos o nosso terceiro subponto do nosso ponto de número 2. A atitude de Abrão para com Ló. Esse ponto aqui nos chama muita atenção, meus irmãos, porque agora vem uma das cenas mais lindas também da história de Abrão. É que Abrão, quando ele fica sabendo que o seu sobrinho Ló estava cativo, foi levado cativo, ele não fica lá de braços cruzados, entende? E o que é que ele fez, pastor? Ele poderia dizer, eu avisei a Ló que não fosse. Ele poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia ignorar, afinal, Ló escolheu errado. Ele poderia ter feito isso. Afinal de contas, os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão. Foi necessário separar por causa dele. Mas veja que Abrão não fica de braços cruzados. O texto diz, meus irmãos, que Abrão ele reuniu seus homens, ele foi à guerra e ele resgatou o seu sobrinho Ló. Isso revela o caráter de Abrão. Ele não guardou mágoa, meus irmãos. Ele não alimentou ressentimentos. Eu sei que tem gente que, infelizmente, meus irmãos, num momento como este, cheio de ressentimentos, de mágoa, diz assim, tenho nada a ver com isso, que ele pague seu preço, que ele pague, vou assistir aquele camarote, mas você vê que Abrão se importa. Abrão escolheu amar, mesmo depois de ter sido desprezado. Abrão escolheu amar mesmo depois de sofrer danos por causa ali de Ló, meus irmãos. E aqui está um princípio profundo. A fé verdadeira não apenas confia em Deus, mas ela também ama as pessoas. Amém, meus irmãos? Abrão entendeu algo que muitos custam a entender, ou que demoram a entender. Quem vive pela promessa, meus irmãos, não vive preso ao orgulho. Quem vive da promessa ou pela promessa, não vive preso a ressentimentos, a mágoa, entende? E mais, veja que ele soube o momento certo de agir. Ele soube o momento certo de tomar ali uma decisão e socorrer o seu sobrinho. Ele não foi de forma impulsiva, mas também não foi omisso em relação ao seu sobrinho. Porque a fé, ela não é passividade, a fé, ela é ação no tempo certo e da maneira certa. Ok? Tranquilos? Então guarde isto de forma muito simples, de forma que você possa compreender aí o teor, né, desse ponto de número 2. Veja, Abrão, ele escolheu pela fé, semeou a obediência, resultado, colheu a promessa. Aí você tem Ló. Ló escolheu pela aparência, por aquilo que ele viu,
ele ignorou o ambiente espiritual das suas escolhas e, resultado, Ló colheu crise, ok? Qual é o princípio que nós temos aqui? Qual é o princípio? Escolhas levam a consequências inevitáveis. Não esqueça isso. Escolhas levam a consequências inevitáveis, ok? Pastor, como é que eu aplico isto aos meus alunos? Como é que eu aplico isto na minha vida? Qual lição eu levo a partir deste ponto 2 para a minha vida, para a minha jornada no dia a dia? Veja, primeira lição, avalie suas escolhas à luz da palavra de Deus. Veja se as suas escolhas têm fundamento na palavra, está sob a luz da palavra. Porque nem toda oportunidade, escute isso, nem toda oportunidade é de Deus, ok? Ah, mas é uma oportunidade. Nem todas as oportunidades vêm de Deus. Pergunte sempre, essa porta me aproxima de Deus ou me afasta dele? Esta oportunidade me leva mais para perto do Senhor ou para distante do Senhor? Então decida, meus irmãos, com base na palavra, não com base na emoção. Decida racionalmente, entende? Decida debaixo da direção do Senhor. Tranquilos? Segunda lição que a gente aprende aqui, entenda que toda escolha tem um preço. Toda escolha tem um preço. Porque antes de decidir, você precisa pensar no resultado. Não escolha olhando apenas para o aqui e agora. Você precisa fazer escolhas pensando também no depois. O que isso vai me acarretar? Aonde vou chegar com isso? O que é que eu vou colher com isso? Então não se iluda com o prazer do momento, porque o prazer do momento pode gerar dor permanente, angústias profundas, cicatrizes que demorarão a ser saradas, compreende? Então cuidado, viu, com agir sem olhar para a direção de Deus, sem pautar pela palavra de Deus. A terceira lição que a gente aprende aqui é: aprenda a perdoar e agir com amor. Mesmo quando alguém erra com você, como Ló errou com Abraão, não guarde ressentimento. Seja como Abraão. Se a outra pessoa precisar de você, ajude. Se a outra pessoa precisar de você, restaure. Se a outra pessoa precisar de você, mesmo que ela tenha lhe ferido, ame esta pessoa, abrace, acolha. Porque quem vive pela fé, meus irmãos, não pode jamais carregar o peso emocional de um ressentimento, de uma mágoa. Não carregue peso emocional desnecessário. Perdoe. Amém, queridos? Então essas são as lições que a gente aprende aqui, que a gente não pode esquecer. Aplique isto à sua vida. Porque, veja, Gênesis capítulo 13 e capítulo 14, meus irmãos, nos mostra dois homens, duas decisões, dois caminhos, dois resultados. Ló escolheu o melhor lugar, aparentemente, mas Ló perdeu a liberdade. Entende? Abraão abriu mão da escolha do melhor lugar, visivelmente ou aos olhos humanos, mas ele ganhou a promessa. E aqui está a verdade final para mim e para você. Não é o lugar que define o seu futuro. Essa é a sua decisão estar debaixo da autoridade divina. Entende? Às vezes a gente pensa, não, mas porque o lugar define quem sou, o que faço, o que vou... Não é o lugar que define. Essa é a sua decisão, ela é feita diante de Deus. Essa é a sua decisão, está debaixo da vontade soberana do Senhor. Entende? Você pode estar no pior lugar, na pior região. Você pode estar no deserto da vida. Mas se você estar ali por vontade de Deus e debaixo da direção do Senhor, haverá banquete no deserto, haverá cuidado e provisão de Deus no deserto. Compreende? Então não é o lugar que define o seu futuro. É as suas decisões diante de Deus. E hoje Deus está nos chamando a refletir. Você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás, então separe melhor as sementes. Você está escolhendo pelo que você vê ou você está escolhendo pelo que Deus disse? Porque no final, meus irmãos, no fim, quem escolhe sem Deus vai colher dor. Mas quem escolhe com Deus vai colher propósito. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Vamos para a sinopse do nosso ponto de número 2. As escolhas trazem consequências boas ou ruins? Sem dúvida.
A minha escolha, a sua escolha vai trazer consequências boas ou consequências ruins. Ponto final. Ok? Tranquilos? Vamos então para o nosso último ponto da nossa lição, ponto de número 3, falando sobre os altares erguidos por Abrão. Agora, meus queridos irmãos, chegamos ao coração da vida de Abrão, porque se no ponto anterior nós vimos suas escolhas, aqui nós vemos sua intimidade com Deus. Como era a intimidade de Abrão com Deus? Porque existe algo, meus irmãos, que sustenta um homem de fé. Existe algo que mantém um homem de fé de pé, entende? Pastor, e o que é que mantém um homem de fé em pé? Altares. Abrão não era um homem que caminhava apenas, entende? Ele era um homem que adorava, era um homem que cultuava a Deus. E veja que cada altar que Abraão levantava marcava então um momento de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. Era um encontro com o próprio Deus. O nosso primeiro subponto do ponto 3 diz Abrão, um construtor de altares. O texto bíblico mostra que Abrão construiu vários altares ao longo da sua jornada, vários altares. O primeiro altar que Abraão ele ergue, que ele levanta, que ele constrói, está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. E o texto ali diz o seguinte, né? E apareceu o Senhor a Abraão e edificou ali um altar ao Senhor. Então veja, Abraão edifica ali um altar ao Senhor. E esse altar foi levantado na região ali de Siquém, cujo significado é ombro. E aqui entra um contexto histórico importante, porque Siquém era de fato um lugar estratégico, uma rota muito importante da época e também um centro importante ali de influência. Mas veja que Abrão, ele chega ali em Siquém e ele não constrói um curral para os seus animais, não constrói uma casa para a sua família, mas ele vai construir um altar. E isso revela para mim, para você, prioridade. Antes de você estabelecer estrutura, você precisa estabelecer adoração. É o que Abrão faz. Como diz também João Calvino, meus irmãos, onde Deus se revela, o homem de fé responde com adoração. E é isso que Abrão está fazendo. Deus se revela e Abrão responde com adoração. O altar era mais do que uma construção. O altar era um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de reconhecimento da soberania de Deus. Era ali, meus irmãos, que o homem dizia com todas as letras: Deus, tudo vem de ti. Deus, eu sou teu. É no altar que a gente diz isso. O nosso segundo subponto fala mais um altar. É o altar ali em Betel, que mostra a vida de comunhão de Abrão. Agora veja Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz que e armou a sua tenda e edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Betel, meus irmãos, significa casa de Deus. Então aqui há um detalhe muito profundo. O texto diz que Abrão armou sua tenda e edificou um altar. A tenda fala de vida passageira, o altar fala de compromisso eterno. Entende? Então Abrão entendia que a sua casa, ela era temporária, por isso que ele fez uma tenda. Mas a sua comunhão com Deus era permanente, por isso ele faz um altar. Entende? E mais, meus irmãos, o texto ainda diz para a gente que ele invocou o nome do Senhor. No hebraico, a ideia aqui é de clamar, a ideia aqui é de proclamar, a ideia aqui é de depender de Deus. Ele declarou a sua dependência de Deus, ou seja, o altar não era um ritual vazio, não era um culto frio, um momento gelado da vida de Abraão, não, era relacionamento com Deus, era comunhão com Deus, era intimidade com Deus. Mitchell Henry, ele diz que Abrão não apenas ele cria em Deus, mas ele falava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E isso confronta a nossa geração, meus irmãos. Como isto confronta o nosso tempo? Por quê, pastor? Porque hoje, meus irmãos, nós temos muita estrutura.
Nós temos muita atividade, mas temos pouca intimidade. Mas Abraão nos ensina que não basta você caminhar com Deus. É preciso você parar e adorá-lo. Parar e cultuá-lo, compreende? E aí nós temos o nosso terceiro subponto, o altar em Hebrom e Moriá, os dois últimos altares que Abraão constrói. Agora avançamos para momentos ainda mais profundos, né, da vida de Abraão. Em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 18, Abraão levanta um altar em um local chamado de Hebrom. E Hebrom significa comunhão, significa união. Então Abraão, ele levanta um altar em Hebrom. Isso acontece logo depois da separação de Abraão com Ló. E aqui, quando ele constrói um altar a Deus, ele está mostrando para a gente que quando algumas pessoas elas saem da nossa vida, Deus ele se aproxima ainda mais da gente. Quando algumas pessoas que não fazem parte da promessa do plano de Deus saem, Deus então ele mostra a comunhão que nós temos com Ele, o relacionamento que nós temos com Ele. E veja que isso é muito poderoso, porque nem toda perda, meus irmãos, nem toda perda é prejuízo. Às vezes, algumas perdas são alinhamentos com Deus. Amém? E veja que agora também chegamos a um dos pontos mais marcantes da vida de Abraão. Acho que era o altar mais difícil que Abraão precisou levantar. É o altar que ele levanta lá em Gênesis 22, o altar que ele levanta em Moriá, no Monte Moriá. Veja, aqui não é mais um altar de gratidão, não é mais um altar de comunhão, mas aqui é um altar de prova. A fé de Abraão está sendo provada. Deus ele pediu Isaque, o filho da promessa. E o texto mostra a tensão, porque quando o próprio Isaque pergunta, onde está o cordeiro, papai? E Abraão respondeu, meu filho, Deus proverá para si. Veja que esta frase, meus irmãos, não é emoção, não é triunfalismo, não é ativismo de Abraão. Não, é uma teologia prática. Em outras palavras, Abraão está dizendo o seguinte, eu confio mais na promessa do que naquilo que recebi dela. Ou seja, eu creio no Deus que fez a promessa. E aqui está o ponto mais profundo da vida de Abraão. Ele confiava na promessa de Deus. Deus nunca quis, meus irmãos, Isaque. Deus nunca quis que Abraão sacrificasse Isaque. O que Deus queria, na verdade, era o coração de Abraão. Deus queria ver se o coração de Abraão, o amava acima de todas as coisas. Deus prova não para destruir a nossa fé, mas Deus prova para revelar a nossa fé. E veja que no final, Deus provê o cordeiro. Deus então provê o cordeiro. Quando Abraão levantou o seu cutelo para sacrificar Isaque, ali, meus irmãos, aparece um cordeiro. Deus diz, Abraão, não faça tal coisa, porque agora vejo que, de fato, você me ama, você me obedece. E quando ele olha, meus irmãos, ele vê então um cordeiro. E ali nasce um dos nomes mais poderosos da Bíblia, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém, meus irmãos? O Senhor proverá. Louvado seja Deus. Pastor, o que é que a gente aprende aqui? Como é que a gente pode resumir neste ponto de número 3? Veja, meus irmãos, nós podemos resumir esse ponto de número 3 de forma muito simples, né? Olhando aqui para os altares que Abraão ele havia erguido. Como é que você deve guardar? Lembre-se que Abraão ele ergueu 4 altares, ok? Primeiro altar em Siquém. O altar de Siquém é um altar de gratidão, é um altar onde Deus se revela, ok? O segundo altar que Abraão ergueu é lá em Betel. O altar de Betel é um altar da comunhão, um altar da vida de oração. É um altar de alguém que está se sentindo em casa com Deus. O terceiro altar é o altar que ele faz em Hebrom, é o altar do alinhamento.
Deus se aproxima após as separações. E nós temos o quarto altar, que é o altar de Moriá. É o altar da prova, é o altar da entrega total e o altar também que demonstra confiança em Deus. Ok? Agora vamos às aplicações, queridos, para a nossa vida, aplicações práticas. O que é que nós levamos então para a nossa vida? O que é que eu faço com esta verdade? Primeira lição que a gente aprende aqui é a seguinte: construa altares na sua rotina. Não viva somente correndo de um trabalho para outro, de uma tarefa para outra, de uma coisa para outra. Não, meus irmãos. Nós precisamos parar, orar e adorar a Deus. Construa altares. Separe tempo para Deus, ok? Porque quem não constrói altar acaba vivendo somente de circunstâncias. Aí você vai viver de umas circunstâncias aqui, de umas circunstâncias ali, correndo aqui, mas não viverá de comunhão e intimidade com Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, segunda lição que a gente aprende, priorize a presença de Deus mais do que as coisas. Abraão não priorizou terras, ele priorizou Deus. Abraão não priorizou bens materiais, ele priorizou comunhão com Deus. Não coloque dinheiro em primeiro lugar, carreira em primeiro lugar, conforto em primeiro lugar, lazer em primeiro lugar. Não coloque isso acima da presença de Deus, porque sem Deus, tudo isso, por mais prazeroso que pareça, perde o sentido, ok? Terceira lição que a gente aprende: aprenda a entregar o que mais ama a Deus. Moriá nos ensina isso. Deus pode pedir o que para mim e para você é mais precioso. Não porque Deus ele quer tirar da gente, mas porque Deus ele quer provar o nosso coração. Então, pergunte: o que tem ocupado o lugar de Deus na minha vida? O que tem ocupado o centro do meu coração? Pegue isto e entregue ao Senhor. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, o que você entrega a Deus, ele volta para você de forma ainda maior, de forma ainda mais segura. Aquilo que você coloca no altar do Senhor, Deus, ele te devolve. Deus, ele é provisão e diz para você: não mate o Isaac. Deus, ele aparece para você como Jeová Jireh. Amém, meus irmãos? Abraão não deixou palácios, ele deixou altares. Abraão, ele não deixou palácios, mas ele deixou altares, meus irmãos. E altares, eles falam mais alto do que conquistas, porque no fim da vida, meus irmãos, no fim da vida, não é o que você construiu na terra que vai permanecer, mas é o que você construiu com Deus que permanece. Abraão, então, nos ensina uma lição muito preciosa. A fé, ela caminha. A fé, ela decide. Mas, acima de tudo, a fé é uma fé que se dobra, que se inclina, que adora. E hoje, Deus está nos chamando, meus irmãos, chamando a mim e a você. Não seja apenas alguém que percebe ou que recebe promessas. Seja alguém que levanta altares. Amém? Seja alguém que levanta altares. Porque quem vive sem altar perde o sentido da jornada, mas quem vive em adoração nunca perde a promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Tranquilos? E aqui nós temos então a sinopse do nosso ponto de número 3. Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Amém? Perceba, queridos irmãos, que a vida de Abraão nos ensina uma verdade simples, mas profunda. A fé não é teoria, a fé é decisão diária. A fé não é apenas um assentamento intelectual, é vida prática. Ele enfrentou conflitos, fez escolhas difíceis e passou por provas intensas. Mas em tudo isso nós percebemos que ele permaneceu firme em Deus, confiante no Senhor, permanecendo na presença de Deus, tendo falhas, mas levantando-se na sequência, enquanto Ló escolheu apenas pela aparência,
Abraão escolheu pela promessa. Enquanto Ló, ele se aproximou de Sodoma e Gomorra, Abraão se aproximou do altar. E aqui está a síntese da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje. Confiar em Deus, meus irmãos, não depende de entendimento. A fé é você confiar quando não se entende, não se compreende. É você obedecer quando não se vê. É adorar em todo o tempo. Você não depende de circunstâncias para adorar. E Deus, ele nos chama a viver assim. Deus nos chama, meus irmãos, a ser guiados não pelas circunstâncias, mas sermos guiados então pelas promessas dele. Porque no fim, meus irmãos, quem anda pela fé sempre chega onde Deus preparou. Quem anda pela fé sempre chega no porto seguro, no destino final. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deixar essa frase aqui para a sua meditação. Quem decide pelos olhos, colhe incertezas. Mas quem decide pela fé, herda as promessas. Você decide pelos olhos ou você decide pela fé? Você toma decisões baseado na palavra e na promessa ou você toma decisões baseados apenas na sua visão carnal, natural, pequena, limitada? Como você tem feito suas escolhas? Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, que bênção! Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e quero expressar a minha gratidão a você por ter ficado conosco até aqui. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu like e compartilhar essa aula com os seus amigos, com os seus contatos, para que mais vidas possam ser abençoadas para a glória de Deus, tá bom? Fique na paz, um abraço para você e uma excelente aula, permitindo Deus.